Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo no mercado dos feijões. E o feijão carioca vem passando por uma pressão nas cotações. E claro que a gente quer entender por quê e principalmente como que vai ser esse comportamento aí dos preços nos próximos meses. Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Já está aqui o Marcelo com a gente na tela. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. É um mercado que vem oscilando e trabalhando dentro das expectativas. Dá para dizer isso, né, Marcelo? Afinal de contas, estamos iniciando aí uma nova safra de feijão e, tradicionalmente, nesse início de colheita, tem sempre aquela pressão inicial da oferta chegando no mercado. Como é que está o mercado nesse momento, Marcelo? Bom dia, Alexandre. Bom dia, produtores. O mercado está se aproximando do pior mês do ano, né, para o produtor. Por quê? É um mês onde nós temos um grande volume de mercadoria excelente para ser colhida. E é uma mercadoria que os produtores, ano mais, ano menos, liberam, né, determinadas quantidades aí para o mercado ou passam a armazenar para vendas mais tarde. O que acontece esse ano? Acontece esse ano que o produtor vem de um ano bastante complicado, né, de um ano em que teve perdas ou frustração em termos de preços e tal, na soja, no milho, dependendo do que ele teve aí durante o ano. Então, ele vem precisando fazer caixa para pagar as contas. Na hora que colhe o feijão, então, caiu rapidamente esse ano, agora durante o mês de julho, os preços que estavam lá no começo do mês, final do mês de junho, começo do mês de julho, entre 280 e 300 reais, ontem já apontava para 220, 230 e caminhando, né, para 300 reais. Por que caminhando para 300 reais? Porque os compradores vão comprando o mínimo possível com medo de comprar 230, amanhã ser 220. Porque antes deles conseguirem entregar Está a caminhando, mercadoria... Marcelo, então só confirmando, está caminhando para R$ 200, certo? 200. Você, O você, produtor, os empacotadores, né, o comprador, ele sente assim, provavelmente o limite é aí nos 200 reais. O produtor também já vem comentando, né, de que abaixo de 200 vai tudo para armazém. Na região do Vale do Araguaia, os produtores já decidiram abaixo de 250, a grande maioria já está colocando, armazenando, porque sabe que de agora até o final do ano acaba valendo a pena, né? Acaba dando 20%, 30% a mais, às vezes até mais. Então, provavelmente essa tendência ela vai acontecer com outros produtores que passam a colher agora, mas todos têm conta para pagar, mais ou menos tem conta para pagar. Quem colhe 10 mil sacos tem que vender 3, 4, 5 para pagar as contas e vai esperar um pouco com o restante. Mas há quem colhe 30, 50, 100 mil sacas. Então o mercado vai sendo atendido, o preço vai baixando, e depois, muito provavelmente, olhar para aquilo que aconteceu no ano passado, que nós tivemos julho queda, agosto, setembro, outubro. Em outubro o mercado começou a reagir, né? Em setembro, inclusive, o mercado chegou a ficar abaixo dos 200 reais. O preço médio de setembro do ano passado foi 191. Isso vai acontecer esse ano de novo? Pode acontecer, porque há uma necessidade de liquidez dos produtores. Por outro lado, o que faz acreditar que a gente vai ter uma valorização mais à frente? Porque não estão confirmados qual é o tamanho da área que tenha aumentado em relação ao ano passado, né, de feijão irrigado, e a gente tem também uma situação aí de perdas com a mosca branca, né? Onde você tem feijão plantado, você tem relatos de perdas com mosca branca. Só que não há um levantamento, né? Isso acaba ficando... a gente vai, com o tempo, criando um senso crítico, né, com respeito a esses volumes, e vai percebendo que, sim, pode ser alguma coisa aí em Minas, como talvez até 10%, né, não é
Parece que a gente perdeu o sinal com o Marcelo Líderes. Vamos tentar colocar o sinal de volta. Vamos fazer a reconexão aqui com o Marcelo Líderes, que estava falando sobre as características dessa terceira safra do feijão, a safra irrigada. Marcelo está de volta? Oi. Oi, Marcelo. Muito bem. A gente teve uma interrupção do sinal, mas a gente continua ao vivo aqui. Você estava explicando, né, um pouquinho das características aí da safra, por favor. Fique à vontade. Então, a gente tem aí um aumento de área, provável um aumento de área de irrigada, que não está quantificada, nem a Conab até agora captou isso. Por outro lado, a gente tem perdas com a mosca branca, né, que é importante porque num estado como Mato Grosso, como Minas, que deve colher lá umas 170 mil toneladas, se tiver 10% atingido, são 17, 18 mil toneladas a menos de feijão. Então, mas esses fatores não mudam nada agora, né? Se perdeu com mosca branca mais ou perdeu menos, nada muda nesse momento em função de que é o momento do pico da safra. Isso significa uma continuidade de pressão nos preços, Marcelo? A exemplo do que aconteceu em anos anteriores, sim, né? A gente vai ter essa continuidade durante o mês de agosto, né? Agosto deve ser um mês bastante complicado, vai ser um mês em que vai se testar o limite do produtor, né, da necessidade que ele tem de vender. Vai ser um momento em que a gente chega no pico e aí permanece ali entre agosto e setembro, a maior parte dos feijões vão estar sendo colhidos em Minas, em Goiás, na Bahia, no Mato Grosso. Né? Então, são volumes importantes e que indicam um aumento de área. Deve existir um aumento de área no total de feijão carioca. Mas a gente não vai perceber isso antes de outubro, né? Se o volume ficou parecido com o ano passado ou um pouco abaixo, lá por outubro a gente já tem uma reação nos preços e aí ela vai ser mais ou menos intensa dependendo do tamanho dessa quebra que não está avaliada. Muito bem. Agora, Marcelo, você falou de uma situação importante da gente analisar, que é o comportamento do próprio produtor. Você lembrou que esse ano, por conta de prejuízos ou perdas já em safras anteriores, ele está se vendo obrigado a participar do mercado para, enfim, fazer dinheiro, né? Em anos anteriores, ele conseguia determinar um piso aí para os preços e a partir desse piso ele deixava o feijão guardado, que é um feijão que pode ser guardado, geralmente plantado na safra irrigada, e aguardava o melhor momento para negociar esse feijão mais adiante. Será que esse ano a gente não vai ter esse movimento, Marcelo? Acredito que sim, isso vai acontecer novamente, provavelmente o produtor, o que a gente mais escuta é os produtores dizendo, olha, menos de 210, a menos de R$ 200 eu não vou vender, eu prefiro armazenar. A gente vê vários produtores trocando ideia, né, dentro dos grupos de WhatsApp aí sobre qual é a umidade ideal para colher, para poder armazenar. Bag, saco, enfim, o que ele vai utilizar aí para armazenar. Então, o movimento de armazenamento vai acontecer, tem que acontecer, porque não há como consumir todo esse feijão que é colhido em agosto, setembro e outubro, ser consumido em 3, 4 meses. Esse feijão vai ser consumido até janeiro, fevereiro do ano que vem. Ou seja, tem limite também para essa queda, então, de preços, Marcelo? Tem, porque a partir de um determinado momento é uma unanimidade entre os produtores que não dá para vender abaixo de R$ 200. Pode acontecer um ou outro, sim, mas não vai apontar aí provavelmente para um preço médio de comercialização do mês de agosto. O ano passado, entre setembro e outubro, chegou a 191 de média, né? Então aconteceram negócios um pouco abaixo disso, um pouco acima disso. Esse ano não vai estranhar se por acaso acontecerem alguns negócios abaixo,
só vai ser lamentável, mas o produtor precisa de liquidez, ele não vende barato porque ele quer, né? Porque ele precisa fazer frente lá aos compromissos dele. Todos gostariam de esperar, né? Mas não dá, não tem como esperar para segurar e manter um determinado nível de preço. Então essa é a nossa realidade, é um momento complicado. Bom, então analisando por essas possibilidades aí de reação de preços, aquele produtor que já puder esperar mais um pouquinho pode ter resultados melhores, Marcelo? Pode. Em anos anteriores a gente viu correções aí entre agosto, setembro e entre dezembro e março do próximo ano, que ultrapassam muitas vezes os 30%. Né? Já aconteceu de ser mais de 30% de correção nos preços. E quanto menor o preço agora, né, maior vai ser o ganho de se esperar. Né? Se o mercado ficasse em 250, não dava para se esperar grande valorização até o final do ano. Mas se o mercado vier nos R$ 200, aí tenho certeza que esse carregamento do produto, mesmo que tenha um custo, né, de uma captação de recursos em algum lugar ou uma conta renegociada com algum tipo de correção, acaba valendo a pena. E é o que os produtores normalmente fazem. Estava me contando um pouquinho da diferença desse ano com o que aconteceu no ano passado. Esse ano a gente já vem de safras mais menos ofertadas, digamos assim, com algumas frustrações, desde a primeira safra, a segunda safra da mesma forma, com algumas perdas, algumas frustrações. O que leva a gente a acreditar que não houve um carregamento de estoque muito grande, certo, Marcelo? Não houve quantidade de feijão para se armazenar muita coisa durante o ano. O que não foi vendido de feijão carioca é porque, às vezes, era um feijão tão danificado, né, no Paraná, por exemplo, com chuvas, com algum tipo de problema, que ele vai saindo bem devagar. Né? Algum tipo de cesta básica ou algum tipo de marca que vende preço, né, e que vai incorporando um pouco desse feijão lá, 10 por 1, vai colocando esse feijão no meio e ele vai indo para o consumo. Então ele vai escoando devagar por causa da qualidade dele. Mas se fosse um feijão de boa qualidade, já não existiria mais. E é essa situação. Nos números, pegando base pelos números da Conab, a gente chega com o mês de agosto, setembro, ao redor de 80 a 100 mil toneladas a menos do que os números da Conab do ano passado. Isso significa menos oferta, possibilidade de uma reação mais rápida de preços, de repente? Talvez, em vez dela ocorrer lá no final do mês de outubro, ela já aconteça no final do mês de setembro, início do mês de outubro. Né? Então, essa é uma perspectiva que está presente também por causa dessa ideia, né, de que há perdas com a mosca branca. O interior de São Paulo, ali na região de Guaíra, foi catastrófico o que aconteceu ali. Né? A última vez que eu conversei ali, no começo da semana passada, não, final de semana retrasada, fazia 120 dias sem chuva. Né? Nem os pivôs de irrigação estavam tendo água para rodar. Era um fator. Outro fator, a mosca branca, né? Infectada com mosaico dourado. Perdas importantíssimas. E essas perdas, elas acabam afetando muito o produtor, porque elas acontecem, o produtor joga a toalha, né, de abandonar uma lavoura, normalmente depois que ele fez dezenas de aplicação e não deu certo. Né? Então, houve um custo, né? Há perdas, isso é bastante complicado para o produtor num ano já difícil. Então, você tem esse fator da mosca branca, tem o fator da mosca branca lá em Minas Gerais. Qual é o contraponto que nós não temos hoje? Seria aí a informação que está faltando. Né? Qual a área da Bahia efetiva de feijão carioca esse ano irrigado? Né? E qual a área efetiva do noroeste de Minas? Pode fazer Então, diferença pode fazer diferença. esse produto? Pode. Ele pode
alongar um pouquinho, né, essa expectativa que a gente tem de reação no começo de outubro, pode ser que então ela fique para o final de outubro, começo de novembro. Se a Mas, reação ia ser de subir 20, 25%, talvez suba 15%, 20%. Então, essa é uma variável que ninguém tem hoje o levantamento, nem as associações de irrigantes, tanto na Bahia quanto em Minas, principalmente ali, não tem ainda fechado esses números para a gente ter ideia, em relação ao ano passado, quanto de área pode ter sido aumentada com feijão. ou seja, pode ser uma surpresa aí em termos de oferta aparecendo, enfim, tirando essa perspectiva de safra menor, portanto. Vamos ficar de Sim. olho nessa possibilidade. Quando que a gente consegue ter esse levantamento, Marcelo? Eu acredito que durante o mês de agosto, os próprios produtores vão estar forçando muito as associações para terem um levantamento, né, para ter aí uma ideia em cada região de quanto tem de feijão, até para eles poderem tomar uma decisão ou ter uma expectativa, né, de boas perspectivas. Durante o mês de agosto também a gente vai aproveitar os eventos que a gente vai realizar. Por exemplo, 6 de agosto é uma região aqui no sul que não tem feijão nessa época, mas é em Mafra, um Pulse Day. Depois, 22 de agosto, um Pulse Day lá em Cristalina. Cristalina é um polo importantíssimo de produção de feijão, de produção de sementes, né? Vamos estar lá com a Aliança fazendo um Pulse Day. Nesses eventos, normalmente a gente consegue ter dos produtores uma perspectiva da parte deles mesmo, daquilo que eles estão vivendo na região. Aí, junto com uma sementeira que tem as informações de quanto a mais ou a menos vendeu de sementes de feijão em relação ao ano passado, né, começa a formar um quadro. Então, a gente espera também, dessa forma, durante o mês de agosto, ter esse cenário. Muito bom. Marcelo, só rapidamente, como é que estão os outros feijões? Rajado, preto, enfim, o que, que dá para a gente falar desses feijões? Já durante o mês de julho, saindo lá do patamar de ausência, não havia, era raríssimo um lote sendo colhido até R$ 400, agora já se aproximando do preço de contrato, né, 260, 270 os contratos que foram celebrados, e hoje já aponta que compradores a 300 não tem. Né? Começa a aparecer comprador aí perto do valor de contrato, 260, 270. Mas vai ser um período agora também de aumento de oferta. E o feijão preto estável entre 280 e R$ 300, recebendo alguma coisa de feijão da Argentina, aguardando a colheita do Mato Grosso, que com certeza vem com uma quantidade um pouco maior do que o ano passado de feijão preto também, mas até agora nada que altere essa tendência de estabilidade. Ou seja, temos, sem grandes surpresas, o mercado atuando aí para os demais feijões também, então. Sim, Muito é o que bom. está acontecendo. Meu amigo, mais uma vez obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, explicando o mercado, enfim, colocando os pingos nos is aí para a gente entender, inclusive, o comportamento dos preços. Essa queda dos preços já começou no campo, deve estar chegando também nas processadoras agora. Resta saber se para o varejo, se para nós como consumidores, chega também, né, Marcelo? Ela tem um delay, né? A gente sabe, há um delay entre o que acontece no campo e lá na prateleira, mas já chega em forma de promoção, chamando atenção para o feijão, né? Então, isso com certeza vai acontecer aí durante o mês de agosto. O consumidor vai ter acesso a um feijão com valor mais baixo. Boa, Marcelo. Obrigado, meu caro. Volte sempre. Valeu, um abraço, uma boa semana para todos. Para nós, abraço. Tá aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do feijão. Chegando a safra irrigada, oferta aumentando, tendência de queda nos preços aí pro feijão. Feijão que chegou a ser negociado ali na casa dos R$ 300, está indo rumo aos 200 agora. 230 é o preço que está sendo praticado, mas algumas regiões já começam a registrar preços de R$ 220, R$ 210
por saca. Então fica aí uma tendência de queda nos preços pro feijão. E o Marcelo acredita que isso deve persistir ao longo desse mês de agosto e também até ao longo do mês de setembro. Vamos ficar de olho aí e principalmente entender como o produtor pode aí, evitar prejuízos, obviamente, diante dessa pressão nos preços que pode acontecer nos próximos meses. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.